posteridade, mais uma aula, né, do curso especial de Espiritismo, Passes e Mediunidade. E hoje nós estamos fazendo um teste aqui, porque amanhã é o aniversário do Naé. Hoje, vocês sabem que dia que é hoje? Qual a importância do dia de hoje? De comemoração? 3 de outubro. A plateia em cima, sabe? Aniversário de Kardec, gente. Hoje é aniversário de Kardec. Eu escutei hoje na Rádio Boa Nova. Ah, legal. Então, aniversário de Kardec hoje. E amanhã é o dia de São Francisco, o dia de Francisco de Assis. Pelos católicos, e nós também chamamos de São Francisco de Assis, né? Então, dia 4 de outubro. E, se eu não me esquecer, amanhã eu devo falar dessa quase coincidência, né? Que nós inauguramos o nosso centro Francisco de Assis no dia de Francisco de Assis. Sem saber. Sem saber, né? Sem saber conscientemente. Então, todos vocês estão convidados, tá? Aqui para esse grupo seleto, vou dizer que vai ter um bolo e vai ter uns salgadinhos, né? Para quem vier, lógico. E para quem estiver à distância, a gente manda um virtual, né? Você consegue? Claro, né? Meu amigo cameraman, se você quiser dar uma pegada em todo mundo aqui, para depois também eles se recordarem, né? Desse nosso encontro. Aí, rapidinho, né? Isso. E você também precisa aparecer, né? Aí, também apareceu a barba dele. Não é. Tem que baixar bem a câmera. Tá bom. Então, vamos lá. Hoje o tema é... Eu incluí, né? Não estava no nosso programa anterior. Não estava no nosso programa, mas eu achei um tema muito importante. Espero que vocês percebam a importância dele para esse conhecimento, né? Normalmente, nas escolas de iniciação espiritual, essa é uma das, não vou falar das quase últimas aulas. Então, é muito demorado. Nós estamos dando mais ou menos no começo do nosso curso, tá? Eu acredito que todos vocês já estejam até preparados de entender esse material. Então, a gente inicia com uma reflexão, conforme está aí. Vocês conseguem ler, né? Bem fraquinho, meio pequeno, né? O que somos, pensem o que nós somos, né? Mentalizem o que nós somos espíritos, estamos encarnados, né? Já fizemos esse exercício algumas vezes. Isso é fundamental. Eu sou um espírito. Estou vestindo essa roupa mais pesada que o corpo. Tá? Nós pensamos, quem pensa, quem sente, quem raciocina, as decisões quem toma, como nós chegamos neste estado, como é que nós chegamos até aqui, tá? E nós somos seres complexos, pensem bem, seres complexos. Eu estava, nesse período aí que eu estava meio convalescendo, né? Estava pensando um pouquinho, e aí estava lendo sobre material, sobre o coração, sobre um monte de coisa. Nossa, como a coisa é complexa, sabe? Como o nosso organismo é complexo. Como é que ele funciona assim? Principalmente esse funcionamento automático dele. É fantástico isso. Então, até a gente... e basicamente nós somos iguais, né? Nisso daí. Somos iguais. Nosso funcionamento do cérebro. Como é que nós chegamos nesse ponto?
Tá? Qual foi o início da inteligência, do raciocínio? E o sentimento? Nossos sentimentos são diferentes. Né? O total de sentimentos que eu tenho é diferente. É como se fosse essa composição dos sentimentos que eu falo assim, quanto que eu sou orgulhoso e quanto que eu sou humilde. Quanto que eu sou egoísta e quanto eu, de fato, amo o próximo e faço a caridade. Né? Quanto que eu sou egocêntrico, que eu acabo pensando muito em mim. Cada um tem um pouquinho disso. E nós também pensamos muito nos outros. Então, não é uma coisa assim absoluta. Existem os extremos, né, da rota, e a apresentação que eu passei para vocês, da evolução do homem animal ao homem espiritual, mostra o caminho que nós fazemos de um extremo ao outro. E nós estamos em algum lugar dessa trajetória. Ontem até eu tive a oportunidade de falar com um colega que não importa aonde a gente esteja, não importa o nosso destino. Ai, mas eu tenho tantos defeitos, ai, eu tenho não sei o quê. Não, eu vou demorar para chegar lá e a pessoa acaba desistindo, né? Quando acha que o seu objetivo está muito longe de ser concretizado. Então, não é isso que é importante. E os espíritos nos orientam. E o que importa é a jornada. O que importa é o caminho. Eu cheguei a falar com alguém hoje sobre isso? Acho que não. Não falei, né, Alê? Cheguei a falar isso com você, Alessandra? Mais ou menos. Não, mas foi com outra pessoa que eu fui, acho que mais claro. Isso é sinal que eu falo bastante. Espero que não riam disso. Eu falo bastante. Então, a caminhada é importante. E não vou me comparar com ninguém se eu estou na frente, se eu estou atrás, isso não importa. Importa é o dia de hoje, é o meu agora e o que eu posso fazer para melhorar. Mas eu não falei de forma assim da religião. Eu não sou. Cada um tem a sua decisão, mas esse é um ensinamento que independe, né, da religião, pode ser ateu. O momento de agora é o mais importante. E no momento de agora eu preciso tomar as melhores decisões. Tem gente que está tá agora, mas está vivendo no futuro. Ai, meu Deus. E que será? O meu trabalho vai mudar. Será que eu vou encontrar gente boa nesse trabalho? Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Não é? Então, tem gente que está aqui e está pensando lá no futuro. E o meu filho, o que será que vai ser dele? Ele vai se informar, não vai, tá? É lógico que para fazer um plano, a gente precisa estar pensando no futuro, mas não viver no futuro. E as pessoas que vivem no passado, estão presas ao passado por alguma coisa que aconteceu, ou porque alguém ofendeu, ou porque nós ofendemos ou machucamos alguém. Então, o passado, ele passou, isso eu conversei hoje, com certeza. O passado passou, e eu só olho o retrovisor de vez em quando, para eu poder dirigir e caminhar. Então, o nosso passado é tão importante para isso, para nortear meus passos, mas não para viver no meu passado, tá? Então, nós somos seres, assim, complexos e estamos num processo de evolução. A mônada é um princípio espiritual. A mônada, gente, diria para vocês, é o nosso início. Nós nascemos espiritualmente como uma partícula, uma centelha divina. É como assim, se Deus tirasse uma molécula sua com todo o seu DNA, mas ele vai falar assim, agora você vai lá na Terra, no caso da Terra, e você vai viver diversas experiências.
E esse DNA divino vai aos poucos se expandindo, tá? Mas todo o seu sucesso como espírito vai depender de você, né? Vai ter ajuda espiritual? Vai. Mas não esperem, e não, trazendo para os dias de hoje, não esperem que os espíritos vão fazer as coisas que nós temos que fazer. É muito cômodo isso. Achar que os nossos problemas serão resolvidos pelo plano espiritual. Nem como pai ou mãe a gente deve estar ali para resolver os problemas dos nossos filhos. Mas nós vamos treinar os nossos filhos, nós vamos prepará-los para que eles tenham condições de resolver o problema. Ai, pai, eu não sei esse problema de matemática. Então, eu vou te ensinar a teoria. E você resolve. Percebe? Ah, não, eu só quero que eu tô. Isso foi um diálogo que eu tive há muitos anos. Ah, não, eu só queria que você resolvesse para mim. Ah, não. Você vai ter que aprender a resolver esse problema. Né? Eu imagino que Deus, não tenho certeza, Deus é muito mais perfeito que nós, tá? E Ele tem uma pedagogia realmente muito apropriada. Então, esse princípio espiritual, essa mônada que era simples e ignorante. Vocês percebem? Nós nascemos à semelhança, né, de Deus. Então, Deus criou o homem do barro, né? Nós éramos semelhantes àquela nossa forma, né? Do Adão, semelhante a Deus. Então, isso realmente é uma história, é uma metáfora para a gente entender o significado. Hoje nós temos condições. Então, essa mônada, que não é um espírito ainda, não tem olho, não tem cérebro, não tem nada. Só tem o potencial divino. Então, ela vive por milênios no reino mineral. Como se espalhasse assim, olha, Deus chega assim, a Terra está preparada para receber a humanidade. E ali vão as minhas células, tá? E elas vão aprender com o sol, um monte de coisas que a gente vai detalhar. Depois ela vai passar nas suas experiências no reino vegetal, aprendendo assim um pouco das sensações. Depois de milênios, ela vai estar preparada para vivenciar experiências no reino animal. Então eu falo ela, mas como nós começamos como mônada, nós aprendemos muito assim, como lá na areia do deserto, como lá no fundo do mar, como lá em algum lugar, trocando experiências, tá? Com a matéria. Em determinado momento, essa mônada tinha condições, já pelo aprendizado, por ter gravado. Olha onde começa o subconsciente nosso subconsciente. O aprendizado desde aquela época, e vai lá, e vai se acumulando, e começa a fazer parte de nós, esse aprendizado. Vocês podem me interromper a hora que quiserem, para alguma pergunta, tá bom? Então, nós passamos depois pelo reino animal. Para viver no reino animal, a gente já tinha muita coisa aprendida. E depois nós nascemos muito mais complexos, uma estrutura física e espiritual muito mais complexa no reino dos homens, tá? Dos humanos. E aí eu coloco, deixa eu dar uma lidinha para vocês, evolução do princípio inteligente, né? O processo de evolução, ele estagia pelos 3 reinos. Então, foi isso que nós já comentamos. E há uma transformação gradual. Então, uma dinâmica, sem pressa, gradual. Vamos passar aqui para a segunda.
Aqui eram trechos de uma aula mais longa, né? Eu vou ser mais conciso com vocês. Aqui tem o conceito de fluido vital. Todos os seres humanos são impregnados do fluido vital. É uma das manifestações de energia cósmica universal, o prana. Sabe, se olha esse céu, isso que existe entre os astros, as estrelas, as galáxias, não é o vazio. Tá? E a física já chegou a essa conclusão. Não é um éter que é vazio. Ele é carregado de um fluido, é o que a gente chama assim, um fluido cósmico universal. Faz parte da definição de matéria. Matéria engloba esses fluidos e as energias. Energia e matéria são estados diferentes de uma mesma substância que chamamos da matéria. Então, quando eu levanto a mão para pedir a Deus auxílio ou abrir os braços para dar um passe, eu estou atraindo esse fluido cósmico universal. Esse fluido eu atraio e com o passe estou passando para outras pessoas que precisam. E esse fluido, enquanto há vida em mim, enquanto nós temos vida, esse fluido ele passa por nós e nós usamos essa energia. Quando estamos mais velhinhos, mais doentinhos, mais assim acabadinhos, nós não temos mais a capacidade de reter todo esse fluido espiritual. Agora, fora da aula, sim, né, do tema, mas é bom a gente saber. Edson, e a pessoa que sofre um desastre? Ela vai desencarnar com uma quantidade de fluido vital muito grande. E é um problema? Pode ser um problema. Se for um suicídio, é um problema muito sério, porque quem suicidou está com aquela energia vital muito grande e vai ficar um tempo e blá, blá, blá. Não vou entrar em detalhes. Depende de caso a caso de quem sofreu um acidente. Os espíritos estão sempre lá para ajudar. Num dos livros, acho que o André Luiz, acho que no próprio Nosso Lar, há um acidente de avião e vários espíritos vão até o local do acidente para trazer aquelas pessoas. Então, são auxiliados. Alguns têm condições de serem mais auxiliados do que outros, em função do seu apego à matéria, principalmente, né? E não seria só isso, mas esse fluido vital ainda está impregnando, é difícil fazer o desligamento do espírito do corpo. Então, veja a importância desse fluido vital e o fluido cósmico. O fluido vital é absorvido por todos os organismos vivos. Ele agrega e tonifica as moléculas do corpo. Perispírito é a condensação do fluido cósmico. Eu vou passar um pouquinho, porque nós vamos ter uma aula específica sobre o perispírito. Tá? Mas perispírito é esse corpo intermediário. É o corpo que todo espírito tem. Todo espírito está revestido de um corpo que é chamado perispírito. O que diferencia um de outro é o grau de evolução do espírito. Espíritos mais atrasados têm um corpo espiritual mais denso e os espíritos mais elevados têm um perispírito menos denso, mais sutil. Tá? Vamos lá. Aí essa figura mostra o corpo, né? Mas o espírito, que é esse amarelinho aí, né? Uma centelha. E essa figura um pouquinho mais clara é o perispírito. Veja que nesse caso é um encarnado e o perispírito, ele é parecido com o perispírito e vice-versa. E do lado direito é um desdobramento. Muitas vezes durante o nosso sono isso acontece.
a gente está dormindo, os nossos laços assim vão se desprendendo, e o espírito, com o seu perispírito, pode dar umas voltinhas por aí. Né? Posso perguntar uma coisa? Pergunta uma coisa. Ó, uma pessoa encarnada, ela precisa de muito fluido vital. Para estar viva, para as células do perispírito e do corpo estarem funcionando, etc. Quando ela desencarna, o perispírito continua precisando do fluido vital. Precisa? Ela continua precisando do fluido vital, o perispírito, ou não? Olha, eu não posso te afirmar que não precisa, mas se precisa do fluido vital, porque o fluido vital ele é principalmente necessário para dar vida ao corpo físico, tá? Então, o corpo físico ele precisa desse fluido vital para que a matéria esteja agregada e unida ao perispírito, tá? Então, daí a necessidade. Quando você desencarna, esse fluido ele deve e pode ser manipulado, né, pelos espíritos, mas não que eles precisem disso. Eu, talvez, a não ser espíritos muito atrasados ainda, mas eu não sou capaz de te dar com segurança uma resposta. Bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho rapidamente do reino mineral, gente. Para vocês aí, talvez seja um pouco pequena essa imagem, esse vai ser o nosso problema amanhã, mas eu não vou ter fotos, né? A mônada é o princípio divino que desce do plano para animar as formas e traz consigo suas potencialidades latentes. Ou seja, a mônada, como nós temos, e não se esqueçam disso, nós temos como se fosse o potencial divino dentro de nós. Mas ele está ainda naquela caixinha. Para a mônada, inicialmente, está todo lá e ela não se manifesta, porque não tem condições de se manifestar ainda. Mas o potencial divino está lá. Nós falamos assim, é como uma célula de Deus, nós temos o DNA de Deus dentro de nós, tá? Que depende de nós fazer com que ele se expanda. Okay? A mônada em contato com o reino mineral, ela atrai e absorve experiências do frio, do calor, dilatação, luz. Então, vocês imaginam sendo uma mônada agora? Vocês não pensam, não sabem nada. Está na sua primeira experiência. Aí, de repente, começa a esquentar onde você está. Aí você percebe que a pedra onde você está encostado, ela está dilatando. E aí vem o frio, a pedra volta. E aí depende do meio em que essa mônada está tendo experiências, ela vai tendo as experiências, né, necessárias, vai gravando essas experiências. Algumas aulas mal dadas e mal interpretadas por alunos, e mal dadas talvez, sei lá, alguém que fala, então eu não posso chutar uma pedra porque ela tem vida. Não. Não se trata disso. Não existe uma pedra que tenha ali um espírito, um princípio vital. Tá? Então, a natureza, o reino mineral, ele é o campo de experiências das mônadas. É lógico que tem lugares na Terra que ali não há vida nenhuma. Se você pegar uma pedra, ela se desfaz totalmente, sabe? Mas você, às vezes, olha uma montanha, olha a própria qualidade da terra, e você mesmo fala, nossa, essa terra é boa, né? Ela tem vida, ela tem energia. Assim, imagino que a mônada, em contato com isso, vai aprender. A mesma coisa, gente, com pessoas boas, você vai aprender coisas boas. Com pessoas ruins, você vai aprender coisas ruins. A mônada está lá, ó, tá só naquela de aprender um pouquinho. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque não requer o objetivo daqui, mas ela vai aprendendo muita coisa em contato com diversas... É um terremoto,
É um cometa que atinge o planeta, tá? E nessa época nem tinha vida ainda na Terra, né? A Terra estava começando ali. E aí o reino vegetal, né? Samuna ela já fez bem. Agora ela está fazendo experiências no reino vegetal. O princípio espiritual participa mais ativamente do reino vegetal. Já há uma maior interação com a matéria. Então, veja, com as plantas, a gente fala assim, nossa, parece um ser vivo. E é um ser vivo. Tá? As plantas têm muito mais sensibilidades, né? Tem que tomar cuidado. Elas gostam de beber água, elas gostam de tomar um sol, né? Elas respiram, elas têm uma seiva. Olha quanta coisa parecida com a gente, mas também está bem distante. A mônada, quando está vivenciando em contato assim, não incorporada, mas em contato com a vida vegetal, ela está trocando já experiências. Tá? Essa experiência da clorofila, né? Da respiração, as plantas, elas, a favor da gravidade, as raízes vão lá embaixo. E por que elas sabem que tem que ir para baixo? Porque lá tem a umidade, lá tem sais minerais, lá tem um monte de coisa que ela precisa para se alimentar. Aí ela leva lá para cima e aí abre as folhas, e as folhas vão pegar o sol. Quando o sol é pouco, as folhas são grandes. Quando o sol é muito, elas se enrolam ou ficam pequenas. Parece que há uma inteligência ali, uma coisa bem automática que a natureza faz. E ali está, assim, o vegetal e o princípio espiritual aprendendo e dando também informações. É uma coisa bem complexa, né? Bem complexa. Então, as materializações, quer dizer, você queimou uma floresta, e a mônada? A mônada vai ter a oportunidade de ter experiências com outras espécies, né? Com outras espécies. Ela vai tendo muitas. Então, fala assim, as materializações, as idas e voltas da mônada, elas já são mais frequentes nesse momento. Tudo para o aprendizado dela. Elas ainda não têm consciência de si mesma. Começa a ter sensação, não há sofrimento, não existe um sistema nervoso, não tem no cérebro, né? Pode haver um abalo magnético, um princípio psíquico. Vocês sabem que tem plantas que são mais sensíveis ao ambiente, até às vibrações. Consciência é muito rudimentar, mas imagine agora o subconsciente dela já está muito mais rico. Ela já passou por muito mais experiência. Está claro para vocês? Tá? Faz uma lógica? Tá? É lógico, se perguntar detalhes, lá, realmente, nem sei se alguém teria esses detalhes, né? O que acontece lá, da mônada junto com a árvore, por exemplo, né? Consciência rudimentar, geotropismo, fototropismo. Como é que a planta... Você põe a planta, se tiver um lugar escuro, se tiver um buraquinho com luz, aonde que ela vai? Ela vai buscar lá. Quem ensinou isso daí? Então, é como se fosse um trabalho conjunto entre esse princípio espiritual e esse geotropismo, a planta que está procurando o caminho, a raiz que procura lá embaixo. É o início de um instinto para a conservação da espécie. Tem árvores que elas lançam as sementes, e vocês devem ter visto isso, parece um helicóptero, sabe? Ela sai assim, ela vem girando, e ela cai, ela se enfia na terra praticamente. Para quê? Para perpetuar aquela espécie. Mas os homens vão cortar. Edson, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Edson, existem nômadas sendo criadas assim nessa fase agora ou não?
existe nômade agora no reino mineral, ou que já esteja no reino animal, ou isso já passou? Quando você vê uma natureza viva, você pode ter certeza que ali há vida. E o que é a vida na natureza? É esse princípio divino que está em todos esses lugares onde há essa vida. Olha que maravilha. Aí fala assim, onde está Deus? Deus está em todos os lugares. Tá? Então, existem mônadas? Existem. Mas será que elas estão sendo preparadas para este mundo? Ou para mundos que estão sendo criados hoje ainda? Percebe? Não dá para falar. Eu queria completar minha pergunta, mas aí eu acho que acho que tola, mas eu vou fazer mesmo assim, tá? Eu não disse que pergunta toda. Uma Mas ele pergunta, fala, que tolice. quer dizer que sendo nós, acho que já fomos fomos uma centelha divina. Eu já passei pelo reino animal e vegetal, mas assim, os animais de hoje vão evoluir e virar. Quem é animal hoje não vira humano, é uma pergunta tola, mas eu estou um pouco confusa com isso. A gente vai chegar lá, tá? Tá. Se eu não responder, ou se eu não falar nada, você me avisa. Então, vamos lá logo, porque tem muita coisa pela frente, né? No reino animal, a mônada participa mais ativamente, começando com as espécies mais simples, em experiências assim coletivas. Então, vai de uma participação numa classe muito simples do mundo animal, e se você estudar um pouquinho, existem plantas, por exemplo, que já são classificadas como animais. E coisas que você olha assim, você fala assim, eu não sei se isso aqui é uma planta ou um animal. Porque existe uma transição, né? Tem muitas espécies desse tipo. Tá? Então, esse daí é quase um intervalo, né, de experiências. Então, para a mônada não é uma coisa assim tão fantástica, uma mudança tão drástica, que ela vai aprendendo aos poucos. Os órgãos, eu falo assim, órgãos se aperfeiçoam pelo exercício da função. Porque essa mônada, ela está se modificando também do ponto de vista orgânico, físico. Ela está criando um corpo. Então, veja, a centelha divina, com as suas experiências, ela está começando a criar um corpo, a consciência dela, ela repete, repete, repete. Esse é o início do perispírito, gente. Tá? O perispírito não foi criado pronto. Nós criamos o nosso corpo espiritual, perispiritual. À medida que essa mônada foi evoluindo, e ela foi tendo experiências cada vez mais complexas, ela vai criando esse corpo espiritual. Tá? E tem o seguinte, a mônada ela não vai ficar todo o tempo no plano espiritual. Ela já está começando com uma parte do tempo no plano espiritual muito curta, para uma adaptação, depois ela está vivenciando experiências no campo material. Tá? Ela começa nas águas, depois vai para o charco, na terra firme, nos ares, depois volta para a terra firme. É mais ou menos a sequência da evolução. Darwin, né? Darwin e outras teorias interligadas aí da evolução da espécie. Enquanto a espécie física que nós conhecemos, ela vai evoluindo, como hoje a ciência já aceita, tá? São diversas ramificações, mas os animais eles vão aprendendo, alguns vão sendo mais espertos, outros mais ferozes, e assim é a vida animal, né? Acho que numa desses materiais que eu passei para vocês,
fala sobre essa questão, acho que da evolução do homem animal ao homem espiritual. Nós somos descendentes dos animais. Mas naquela época nós aprendíamos a morder, aprendíamos a subir nas árvores. A gente viu cada filme interessante. Às vezes o mais fraquinho é mais inteligente, ele consegue enganar o mais fortão. Mas o mais fortão precisa sair todo dia para se alimentar, porque tem a sua ninhada, tem os seus filhotes. Essa é a natureza. E os animais mais preparados vão sobrevivendo. Né? Aqueles que estão menos preparados morrem. Tá? Os grandes animais, os dinossauros, por exemplo, eles não conseguiram resistir a uma grande turbulência. Tá. Acho que está aberto lá. Então, os dinossauros, eles, numa determinada época, parece que foi um asteroide que atingiu a Terra e eles sucumbiram todos. E ali foi o começo de uma grande revolução no próprio mundo animal. É interessante isso. Não precisava mais ser aquele animal monstruoso. Né? Podia ser animais mais delicados. Né? Então, a influência sempre ativa do meio favorece o desenvolvimento do psiquismo, aperfeiçoamento das formas de manifestação, surgem e se transformam as espécies, tudo lenta e naturalmente. Né? Então, veja, enquanto os animais estão exercitando mudanças, alguns para sobreviver no charco, outros para sobreviverem na floresta, eles estão se exercitando. E eles estão adaptando o seu corpo perispiritual para aquela condição. E eles vão evoluindo. E aí começa o sistema sanguíneo, começa o sistema gástrico, que são... O nosso sistema é muito parecido. Dizem que o coração do porco é o coração que mais, né, que mais se aproxima do nosso. Será que é verdade? Acho que é por isso que eu sarei logo, né? No coração de porco, né, na gente. Tá? E tudo é lento, tudo é muito lento. Repetido, repetido. Aí eu falo para os alunos, assim, na reforma íntima, gente, não tenha pressa de virar um anjo, porque você não vai virar, sabe? Pelo menos agora. Mas procure aquilo que você sabe que você pode melhorar, procure melhorar. Tá? Se você sabe que você está fazendo alguma coisa, algum hábito ruim, é possível você trocar, diminuir, né? São os nossos defeitos que nós ainda trouxemos e a gente vai percebendo e vamos conquistando virtudes, tudo lentamente. E não tem céu e inferno. Então, se a gente não se aperfeiçoar, ninguém vai para o inferno. Mas nós vamos para um lugar que nos pertence e a gente volta cada vez melhor. Ainda no reino animal, um novo grau de consciência conquistada pelo psiquismo, né? Conjunto dos processos psíquicos avançando com a espécie. Tem uns passarinhos, gente, até eu botei foto aqui de alguns, faz alguns anos que eu preparei isso, mas tem alguns que parece... Alguém ensinou esse passarinho a ficar como se fosse uma costureira, sabe? Armando e costurando e fechando o seu ninho. Vocês já viram filmes? Eu já passei, acho que para vocês, que fala, meu Deus. Alguns falam assim, olha, e tem gente que não acredita em Deus. Deus não criou esse passarinho assim. Esse passarinho é assim porque ele conquistou isso através de muitos anos de aperfeiçoamento. Ele precisava se proteger. Então, ele mesmo aprendeu que aí ele cria um instinto.
Aí ele tem um filhotinho que também tem esse instinto. E nós nascemos com o instinto. O instinto é o conjunto do nosso passado. Tá? É o conjunto. Nossas reações instintivas mostram quem nós somos e o que nós temos arquivados em nós. Tá? Só que tem uma grande diferença dos animais. Os animais usam o instinto e não raciocinam. Tem que morder, morde. Tem que correr, corre. Tá? Agora, nós não precisamos, assim, agir dessa forma. O que tem que vai modular o instinto? E o meu instinto é bater, gente. O meu instinto é ter raiva, me xingou, eu pego o revólver e atiro. Vamos supor, é meu instinto. Quem é que vai modular isso? Quem é que vai falar? Isso não é assim. É o meu grau de consciência. Olha a grande diferença de nós com os animais. Nós temos agora uma consciência. Nós temos já um aprendizado moral. Nós já sabemos o que é bom e o que é ruim. Não é bom eu pegar um revólver e querer matar o cara. Não é bom eu pegar um pedaço de pau e querer brigar. Tá? E eu já fui no passado assim. Eu tinha medo que ia ter uma briga no trânsito. Eu peguei um pedaço de ferro, copa por ali. Imagina. Era o jeito que naquela época eu pensava. Ainda bem que não usei. Tá? Só que agora eu fico assim, não, eu não devo fazer isso. Eu tenho uma coisa que se chama consciência, a inteligência emocional. Então é isso, o meu instinto fala para fazer uma coisa, mas antes de fazer nós temos um tempo. Segura o instinto. Não precisa segurar muito, não. Eu falo assim, conta até 10. Mas basta você refletir um pouquinho. Então, o instinto é a inteligência relativa às necessidades físicas, à conservação, conquistado à custa de muita repetição. Por exemplo, o João de Barro. O João de Barro faz uma casinha espetacular. E olhando o mundo animal, a gente fala, nossa, como são inteligentes, né? Mas nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Aí, quando morre um gatinho, desculpa, um cachorrinho, eles adotaram 2 gatos. 2 gatos. Está sendo filmado agora. 2 gatinhos. 2 gatinhos. Então, morre um gatinho, ele não vai ficar muito tempo no plano espiritual. Por quê? Porque ele não vai ter muita vida no plano espiritual. Ele vai reencarnar muito rapidamente. Os animais, quanto mais se precisa de evolução, mais rápida é a reencarnação. Tá? Mais rápida a reencarnação. Os espíritos mais elevados, mais demorado no plano espiritual, não precisam tanto para a encarnação. No reino animal, ele aprende a nutrição, conservação e reprodução, sociabilidade, ainda não possui a consciência de si mesmo, mas nas espécies mais envolvidas já atua individualmente. O reencarne é muito rápido, tem vida espiritual muito curta, não tem raciocínio e nem livre-arbítrio. O ser procura o prazer e foge da dor. Precisa se defender. Então, são os tais de sentimentos defensivos que nós vamos falar na nossa aula de reforma íntima. Não vou fazer propaganda do meu livro Caindo em Si, mas falando do meu livro Caindo em Si, que eu escrevi, para deixar isso registrado, ali eu coloco bastante dessa luta, sabe? Desse processo de renovação. Então, eu falo do orgulho, das suas características, do egoísmo, do egocentrismo, do ciúme, da inveja, e também dos seus comportamentos e também do lado positivo, né? A serenidade, a humildade, etc. Então, nós vamos estudando, vamos nos conhecendo e vamos evoluindo com isso.
Tá? Então, nós passamos de sentimentos defensivos para sentimentos de abertura. Se não me engano, no meu vídeo lá do YouTube, Vida Plena, eu comento um pouquinho também sobre isso daí. Eu tenho alguns sobre orgulho, tudo. Algumas coisas bem antigas. Não muito antigas, não só assim tão antigas. Desculpa, né? Esse aqui é um comentário aí que tinha na apostila, não preciso. Do reino do ser humano, tá? O princípio espiritual já é chamado de alma. Tá? Então, imagina, a nossa última encarnação foi um... Que animal vocês querem ter sido? Um cachorrinho? Talvez um gatinho? Uma? Então você vai viver muitas experiências ainda, viu? Não foi. A tua última não foi uma vez. A última não, minha primeira. Pode ser. Então nós, há muitos anos atrás, séculos, nós vivenciamos a nossa primeira experiência no mundo animal, no mundo dos homens, do ser humano. E de lá para cá evoluímos bastante, graças a Deus. Tá? Então, o princípio espiritual já é chamado de alma. Então, nós temos o nosso perispírito. Não é nosso, é o perispírito do espírito. O espírito já tem o perispírito já bem desenvolvido. E quando ele reencarna, nós vamos preenchendo, unindo células a célula, e a nossa mente, naturalmente, é a mente do espírito. Só que a mente do espírito não cabe no nosso corpinho assim limitado. Então, encarnados, nós não temos uma total ocupação da nossa mente, né? Então, nós estamos com acesso limitado da nossa mente para as experiências que são importantes para nós. Mas, em termos de personalidade, é a mesma personalidade. Tá? Inicialmente, apresenta marcadamente os sentimentos defensivos herdados da animalidade. Está clara essa frase para vocês? Inicialmente, apresenta marcadamente os sentimentos defensivos herdados da animalidade. Tá? Então, nós herdamos da nossa experiência no mundo animal aqueles sentimentos que, para o animal, eram importantes, senão eles morreriam. Mas, para os humanos, não é importante. Tá? Uma experiência, vê se você consegue aumentar essa tela aí. Alguns são, né? Hã? Alguns são. Se você sente alguma coisa com dor, que você, por exemplo, sei lá, fogo. Você sente aquela, é uma coisa instintiva de você tirar. Então, uma defesa é importante. É uma defesa importante. E alguns que são importantes, mas... E aí você se encaixa nisso, mas você tem razão. Mas é um aprendizado, né? Talvez uma criança pequena ainda vai sentir a dor, vai meter o dedo lá. Tá? Então vai ter que aprender, né? Todas as experiências assimiladas ficam gravadas na mente. Tudo que nós aprendemos grava, desce aqui e forma o nosso subconsciente. As últimas experiências, ou as mais importantes, elas ficam na superfície. E a gente chama de subconsciente. E são aquelas que de vez em quando borbulham aqui para o consciente, né? Está no meu subconsciente, né? Mas ela vai lá para cima, volta. E até mudar o nosso inconsciente está ali. Tem muitas marcas ali, muitas experiências gravadas. E as nossas experiências do dia a dia estão aqui. E essas experiências realizadas, elas vêm aqui para o nosso inconsciente, ou para o nosso subconsciente. E aí a gente começa a trabalhar, mudança, vai, até que essas mudanças acabam ficando assimiladas. Então, fala assim, eu sou um cara muito egoísta, mas eu sei que sou egoísta e eu não quero ser egoísta. Mas a minha atitude instintiva é de egoísmo. Mas eu não quero, eu quero fazer o bem.
Por quê? Porque eu tenho a consciência do bem, mas o meu sentimento ainda não é assim. Então eu entro numa experiência de fazer o bem, de fazer o bem, fazer o bem, e fazer o bem. De repente eu descubro que o bem que eu estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para mim. Tá? Então aquilo fica gravado em mim. Então houve uma mudança. Porque não basta eu só trabalhar na superfície das coisas. O bem precisa ser sempre exercitado, exercitado. Não basta só o conhecimento. O conhecimento é bom, mas se você não usar o seu conhecimento, você não vai assimilar o bem que esse conhecimento está lhe trazendo. Né? Vejam que lindo que eu não sei, eu acho lindo esse processo. Ficou melhor para vocês, para a leitura? Tá. Talvez dê até para dar uma diminuída nos quadros, né? Depois você vê. Desculpa, é que a gente está fazendo o teste também, né? De uso com 2 computadores aqui. Então, é um processo bacana. Você fala assim, eu sou isso que está aqui, eu tenho minha personalidade, ela está formada. Uma vez uma pessoa me falou assim, olha, eu sou assim, eu gosto de mim, eu sou isso. Não vou mudar a minha personalidade. E essa pessoa, como eu, como nós, né? Nós mudamos muito. Então, todos nós mudamos e devemos mudar. Tá? Então, a nossa personalidade ela é flexível para o bem, desde que a gente exercite. Tá? Todas as experiências assimiladas ficam gravadas na mente, continua o aperfeiçoamento dos órgãos, o perispírito se sutiliza, fica menos materializado com a nossa evolução, mas ele é mais complexo ainda. O pensamento agora é contínuo, cada vez mais lógico. O animal tem um pensamento, mas ele não é lógico. Ele ainda é muito carregado de um monte de coisa, né? Mas o nosso pensamento, ele já tem a lógica. Ele já raciocina. Eu não vou fazer. Se eu sei que está errado, eu vou responder com mais gravidade sobre atitudes erradas que eu tomo. Por exemplo, egocentrismo. É uma delícia ser egocêntrico. Eu chego em casa, a mulher trabalha, ela faz a janta, faz o almoço, limpa a casa. Dá para você levantar o pé? Levanta o pé para ela. Tá? Pega o meu cigarrinho, aquele cheiro danado na casa. Eu estou pensando em quem? Nela? Não, estou pensando em mim. Tá? Eu pego minha cachaçinha, tomo porque ela me dá prazer. Bem, precisava fazer compra. Beleza, vai você. Agora eu estou vendo o jogo. Sabe? Agora eu estou vendo o jogo, vai você. Aí a mulher vai. Tá? Esse é o comportamento egocêntrico. É bom isso daí? Não é bom para ele, não é bom para a esposa, nem para os filhos, porque está vendo o exemplo do pai. O pai vai ficar barrigudo. Não é o meu caso, hein? Quer dizer, o barrigudo é. Então, nós vamos tendo consciência. Agora, se eu já sei que isso não é legal, eu estou abusando das pessoas para eu ter meu conforto. Eu trabalhei a semana inteira. Eu trabalhei a vida inteira. Hoje estou aposentado. A mulher trabalha a vida inteira e não se aposenta e tem que fazer as coisas. Tá? E se a gente começa a ter consciência disso e não muda, né, a lei, a semeadura é muito mais rigorosa. Naquela lei de ação e reação, há um rigor. Não é que Deus vai castigar mais a gente, nós mesmos estamos nos castigando para o futuro. Aí começa a razão, com ela aparece o livre-arbítrio, e a responsabilidade, que é proporcional ao grau da evolução.
quanto mais evoluído, maior a sua responsabilidade. Por isso, quem não quer ter responsabilidade, não estude esse assunto, não. Porque tudo isso vai nos dar mais responsabilidade, mas vai nos dar muito mais prazer. Vai nos dar muito mais alegria de viver, com certeza. Vai aprimorando a inteligência através do raciocínio lógico, através do consciente, fase ativa, e não apenas do instinto. Então, não é o instinto que me conduz mais. Não sou animal irracional. Não é o instinto que vai fazer eu virar um mundo da cadeira, tomar uma decisão. Fala com ela, que é isso, sabe? Vai lá e dá uma moeda. Não, gente. Não é mais um instinto. Agora é um conhecimento. E você, quanto menos pessoas com problemas pessoais você tiver na sua vida, você vai ser mais feliz. Nós estamos interligados. Não podemos ter uma ligação que está... Não posso ver a Sandra que eu já fico, sabe, com raiva, coisa assim. Então, a gente precisa estar bem. Até atingir esse ponto, nós vamos exercitar bastante. As experiências vividas continuam a ser assimiladas e ativadas no inconsciente, alterando sempre o nosso instinto. Então, o nosso instinto vai modificando. Se a gente vai melhorando as nossas ações, o nosso comportamento, o nosso instinto também vai mudando. Não é mais aquele instinto de antes. Antes eu tinha vontade de bater. Hoje, talvez eu compreenda por que aquele cara fez isso. Não tenho mais raiva. A personalidade é construída passo a passo, transformação contínua. Cada experiência do consciente, se repetida várias vezes, fica gravada no subconsciente, no inconsciente, na forma de instinto. É a repetição. É a repetição. Eu não suporto aquela pessoa, mas eu tenho paciência, eu vou compreender. Aquela pessoa teve Vocês estão me ouvindo bem lá em cima, gente? Sim, sim. Aqui diminuiu. Diminuiu bem. Ficou só a tela principal que está com Tá. Então tá bom. Aí, gente, reforma íntima é o sucessivo trabalho de vigilância e a repetição de bons pensamentos e ações que passam a ficar gravados no nosso inconsciente como parte de nós. Então, reforma íntima é isso. Nós vamos ter uma aula sobre isso. É esse sucessivo trabalho de vigilância e repetição de bons pensamentos e boas atitudes. Tá? A evolução, através da educação, do estudo e repetição no nível consciente, até a assimilação da experiência. Eu fiz isso aqui como se fosse um resumo geral, para não ter que ler um texto enorme, cansativo, né? Eu acho que dá uma boa noção. Tá? Através da educação, do estudo e repetição no nível consciente, até a assimilação da experiência. Isso é a evolução. Tá? A gente evolui. Cada vez que vai um grãozinho de areia lá no nosso subconsciente, coisa boa, nós estamos evoluindo. É o exercício da prática do bem. Procurar fazer o bem. E como eu fazer o bem? Gente, tem um monte. Aqui na casa, a gente quer, por exemplo, abrir mais um dia de bazar. Queremos abrir mais um dia de assistência espiritual. Queremos, de certa forma, expandir e melhorar o trabalho da cesta básica. Tá? E ideias novas, o que mais podemos fazer? Ali naquela foto lá naquela imagem do Francisco de Assis, cada pixel é uma criança que passou por aqui. Que saudade, nós não temos mais essas crianças. E nós podemos trazê-las. É só ter gente disposta. Se tiver 3 pessoas dispostas e gostam de crianças, monta um trabalho de educação infantil para as crianças, que pode ser no próprio dia, para começar no domingo,
na cesta básica. Ai, mas domingo, ai, mas sábado. Isso vai acontecer. Tá? Às vezes o domingo, o sábado é complicado, mas para as crianças talvez seja o dia ideal, né? Superconsciente é a capacidade de aurir conhecimento exterior através da emancipação. Nós falamos do inconsciente, do subconsciente, do consciente, e tem um tal de superconsciente, tá? Com algumas interpretações de psicologia, de mística, espiritismo. É a capacidade de você obter o conhecimento exterior através da emancipação da mente, condição do homem do futuro, quando a intuição passar a fazer parte normal do homem. O conhecimento passa por aqui, olha, quantos homens pensaram, quantas mulheres, cientistas e pessoas elevadas e espíritos. Então, está tudo permeado aqui nesse espaço. E está tudo gravado, que uma vez eu esqueci de falar para vocês, nos arquivos acásicos. Tudo que acontece conosco tem um arquivo, né, chamado arquivo acásico, com K, que está a nossa vida toda. Quando a gente se encarna, algumas vezes os espíritos vão lá e mostram para a gente o que nós fizemos. E você, por exemplo, tem um problema, se você pensar com o instinto, você está perdido, né? Só vem coisa, pode vir coisa ruim. Mas se você mentalizar no alto, sabe, não é nem mediunidade, sabe? A tua mente fazer parte desse universo. E você pode sentir, ouvir, e ali pode estar uma solução para o seu problema, desde que você tenha essa condição de acessar o subconsciente. O homem do futuro, o ser do futuro, ele vai ser um ser mais intuitivo. Tá? O que muitas mulheres, com crianças pequenas, conseguem ser em muitos momentos, episódios assim que parece que vem uma claridade para elas. Mas o ideal seria a gente poder acessar isso, mas isso para o futuro. De um lado, o instinto que nos liga às experiências passadas, do outro, a intuição que se dá com a expansão da mente e nos liga à fonte divina. A mente consciente é a racional, a mente subconsciente é a não racional, a mente superconsciente é a onisciente. Eu acho que é o nosso encontro com o divino. Tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Acho que o tempo deu certinho, eu agradeço os bons espíritos aí. Minha voz está boa, não está? Aí, ó. Melhorei bem, graças a Deus. Então, alguma perguntinha? Acho que eu posso tirar daqui já. Vamos lá, 12 dias. E nós estamos fazendo aí 49 anos. Essa semana é dos 49 anos de casado. E esse fim de semana, então, nós vamos celebrar. Tá? Parabéns. E amanhã, 20 anos desse casamento com a Naefa. Tá? E espero que um dia vocês também tenham esse sentimento bem assim desenvolvido. Eu lembro quando a gente comemorou os 10 anos. E já estava aqui com vocês. Ok. Então, alguma pergunta? Bárbara, você anotou tudo aí? Ah, O fio dela. Olha aí, ó. Egocentrismo. Egocentrismo? Não, eu sou visual. Ela tem que anotar. É assim. Alexandra, tá bem? Estou bem, eu estou até pesquisando aqui no Google sobre arquivo acásicos. Você vai falando algumas coisas, eu vou pesquisando já. Está anotando, está muito legal, muito interessante. Ah, legal. Muito legal. Muito bom, obrigado, viu? Obrigada.
Júnior, tudo bem? Manda a pergunta por escrito, viu? Magali, prazer te ver. Tá? Se o Júnior for muito egocêntrico, você agora já tem uma um bom argumento para a briga. Posso aproveitar? Hã? Posso aproveitar, então, ele fazer uma pergunta, só para não passar em branco? Pode? Pode. Você falou sobre a evolução, tem uma transição, né, de um animal para um ser humano, é isso? Ah, É isso? Como que a gente colocaria uma pessoa com deficiência mental nesse meio? não se coloca, não tem correlação. Não tem correlação. Eu não entrei em detalhes do processo de transição, mas é um processo que requer a atuação de espíritos preparados para adaptar o perispírito às novas formas. Embora a forma seja diferente, tá? O conteúdo é mais ou menos o mesmo. A deficiência mental é ao longo do processo de evolução do ser humano, tá? Então, aí podem ocorrer algumas circunstâncias de vida que faz com que o espírito ele renasça com uma dificuldade de manifestação total e livre da sua mente. Então, é como se a mente dele estivesse encarcerada. Já cheguei a comentar sobre isso, mas futuramente podemos comentar um pouquinho mais também. Tá bom? Fabiana, tudo bem? Está sem som, né? Está sem som. Tem que tirar o fone, acho que para o som funcionar. Eu tiro o fone e funciona. É isso. Tudo certinho. Tá bom. Tranquilo? Os conceitos? Tudo certinho, estou anotando. Tá bom. Se você tiver condições, dá um pulo aqui amanhã, ao vivo e a cores, tudo bem, tá? Vou fazer o possível. Eu passei para o pessoal, nós estamos usando a partir de amanhã um novo link para as reuniões. Eu vi. Do Meet, tá? Então não se esqueçam, joguem outro fora por enquanto. Sim. Bom, aqui tudo bem, Mari? Não é um assunto assim super fácil, né? Porque esse assunto normalmente eu dou em 2 aulas, mas eu queria que vocês percebessem esse processo de evolução que a gente está inserido. Tá? Para mim não está sendo tão difícil de entender, porque como está sendo uma revisão para mim, então por isso que eu nem estou anotando tanto, porque eu já tenho tudo anotado no caderno, né? Então qualquer coisa é só colar no caderninho. Alexandra, Né? eu recomendo que você anote, reanote, esquece o passado um pouco, e você reanote, porque o passado a gente não lembra tanto dele, tá? E nem sempre a gente vai lá atrás pegar. Mas eu peço que você anote, porque é importante a anotação de cada um, inclusive nesse processo de desejo de mudança, sabe? Você pode colocar lá que você está inserida nesse processo de mudança. E vai chegar uma hora que eu vou ter que tomar uma decisão. Quem vai participar? Foi batido ali? Não, foi eu. Quem vai participar do trabalho da mediunidade? Aí mesmo você pega os cadernos, tá? Eu tinha que... Mas o caderno do passado já não interessa para mim. Interessa
vou poder trazer aquele caderno quando eu esqueci que você dispensa os inventos. Isso. Pega um caderno. Eu devo pegar uma vez só para ver as anotações que vocês, talvez dúvidas que vocês têm. E isso pode ser interessante também até num futuro curso, né? Se alguém quiser ajudar o grupo que vai coordenar o próximo curso, no seu conhecimento. Tá? Mas para ir no curso de mediunidade, eu vou precisar entender um pouquinho mais de cada um, tá? Um pouquinho mais, além da parte teórica, eu vou poder estar trabalhando, e a gente não vai criar mediunidade em ninguém, né? Ninguém vai sair com mediunidade que não tenha, eu não tenho medo, vocês não vão ficar, mas vão aprender a trabalhar um pouquinho com o que a gente tem. Mas se existe alguém que tem algum problema mediúnico, que não é mediunidade, mas um problema assim de fundo mediúnico, mediunidade como ainda um desequilíbrio, talvez não seja interessante eu passar para o curso. Então, eu vou precisar de algumas anotações para entender isso. E também vou fazer um exame espiritual, acredito que vai dar certo. Mas posso falar uma coisa? Eu sou uma pessoa que não anoto nada bem, mas eu estou ouvindo o tempo todo. Agora, não era interessante, de repente, você falar para a gente assim, pense sobre esse assunto, escreva, etc., sobre você, sobre o que você acha, sabe? Uma coisa que a gente possa escrever da gente, porque anotar a teoria, eu não sei anotar. Entendeu? Já fui muito bom aluno, hoje em dia, assim, eu escuto muito, mas assim, toda essa teoria no nosso ser, sabe? De repente, lançar assim coisas, escreva o que você sente, o que, sabe? Não, eu acho que a teoria está aí. Eu estou passando uma teoria para vocês, mas tem alguns pontos que chamaram a atenção de vocês. Tá? Então, algum ponto que chamou a atenção. Puxa vida, então é isso. Eu vou anotar essa parte que me chamou a atenção. Tá? E o escrever mantém o aluno mais acordado também. Vamos para o nosso encerramento. É verdade? Você está gravando? Sim. Tá? Vamos encerrar a gravação, então. Eu vou fazer o encerramento.